Como primeiro ponto, é fundamental lembrar que o papel do médico na medicina geral familiar é um papel muito importante. É importante porque é importante principalmente na detecção da doença renal crónica. É fundamental realizar um rastreio precoce da doença renal crónica. É fundamental reconhecer os fatores de risco e tratar os que são os fatores de risco, e não só em termo renal, mas também em termo cardíaco, não é? Portanto, obviamente, fatores como hipertensão, como a diabetes, como o tabaco, como a obesidade. Portanto, lá está que o papel do médico de medicina familiar é fundamental para identificar quais são os nossos utentes que podem correr em risco de desenvolver a doença renal. Em relação aos doentes, por exemplo, que já têm e apresentam doença renal, é fundamental realizar um seguimento que tem que ser médio, longo prazo, e obviamente identificar os que poderão beneficiar da referenciação à nefrologia. Obviamente, o nosso papel, portanto, é fundamental neste sentido. O que é importante? É importante a ligação. Esta ligação é fundamental. Porquê? Porque, obviamente, o médico de medicina familiar tem que agir em muitas coisas. Há um momento em que a doença vai progredir, dependendo, obviamente, da doença de base e do controle dos fatores de risco, e não só, também da aderência terapêutica, como é lógico, onde, neste momento, é fundamental mesmo falar entre as duas especialidades, ok? Porquê? Porque a maioria do seguimento tem que ser feito depois em conjunto. Então, vamos ter uma parte ligada a nós, como é lógico, mas é mesmo um trabalho de equipa, totalmente de equipa, onde é fundamental focalizar-nos sobre o nosso objetivo, que é o bem-estar do nosso doente, que é a redução da doença renal, como é lógico, não é? Esta progressão, e, obviamente, tendo presente a qualidade de vida do nosso doente. Existem critérios diferentes, conforme as várias realidades em termo europeu. Nós, obviamente, vamos basear-nos sobre os critérios de recomendações internacionais europeias e também americanas. Haverá uma palestra em relação ao mesmo esse tema, mas, por exemplo, uma taxa de filtração glomerular inferior a 30, portanto, estamos a falar já numa doença renal em estádio 4, ou uma microalbuminúria maior de 300, por exemplo, ou outros tipos de doenças, por exemplo, uma litíase com complicações renais, ou imagina uma pessoa que tem uma doença familiar de base importante, não é? Obviamente são todas doenças que têm que ser referenciadas, e o seguimento tem que ser sempre feito em conjunto. E óbvio que nós temos também que ter muita atenção ao quê? Às situações agudas. Situações agudas, obviamente, a referenciação tem que ser feita logo, não é? Ou às vezes doentes descompensados, como é lógico, referenciação para o serviço de urgência. E claramente o nosso projeto de ligação nasce mesmo dessa exigência depois, porque nos cuidados de saúde primário e secundário, neste momento, especialmente nesta região, nós estamos com algumas dificuldades, não é? Os médicos no SNS são poucos, não há cobertura real de medicina geral familiar sobre todo o território. Estamos a falar de mais que 1 milhão de utentes sem médico de família, portanto lá está que é muito difícil depois identificar quais são esses utentes que precisam do nosso apoio e claramente também depois do apoio da nefrologia, e então este projeto de ligação é fundamental neste sentido, ok? Portanto, tentamos mesmo de falar entre nós, tentar de gerir ao melhor, obviamente, a terapêutica e não só, obviamente, gerir a saúde, não é? Em conjunto, com o nosso utente, e é de um projeto que temos que continuar, obviamente, um projeto que está no início, mas que é fundamental, mesmo para evitar, por exemplo, repara, referenciações, às vezes a referenciação pode demorar meses, não é? A pessoa chegar ao hospital, pode já chegar com algumas complicações majores. Portanto, obviamente, estes projetos são fundamentais. Porquê? Porque conseguimos falar, conseguimos referenciar atempadamente, conseguimos discutir o caso com o colega e conseguimos já, por exemplo, passar a medicação correta, conseguimos controlar melhor os fatores de risco. Portanto, realmente o nosso utente vai ser melhor controlado.